O que será que um simples jardim pode nos contar sobre poder, filosofia e até revolução? Parece estranho, né? Mas nessa análise vamos desvendar a história surpreendente por trás do jardim inglês e ver como ele foi de um símbolo de controle absoluto a um espaço de todos. Pode fazer um teste rápido. Quando se fala em jardim inglês, o que vem à cabeça? Provavelmente é aquela imagem clássica, né? Uma paisagem meio poética, um tanto selvagem, que parece que nasceu assim, naturalmente. Pois é, mas essa aparência toda de espontaneidade é pura ilusão. Na verdade, o que estamos vendo é o resultado final de uma verdadeira revolução de ideias. É a história de como uma sociedade inteira projeta sua visão de mundo ali, no próprio chão que pisa. Para entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar no tempo. E bastante. Lá para o século XVI, na Inglaterra, da dinastia Tudor, do famoso Henrique VIII e da filha dele, a rainha Elizabeth I. Naquela época, depois de uma guerra civil terrível, a Guerra das Rosas, a palavra de ordem era ordem. E o jardim, acredite se quiser, virou a ferramenta perfeita para mostrar isso. Pensa bem, se um rei consegue impor uma ordem tão perfeita em cada folhinha de grama, imagina só o controle que ele tinha sobre o povo. E olha, esses jardins não tinham nada a ver com imitar a natureza. Muito pelo contrário. Eles eram quase uma continuação do palácio. Tudo murado, cheio de ângulo reto, cada planta no seu devido lugar. O projeto era domar, disciplinar a natureza. Eram, de fato, verdadeiras prisões arquitetônicas para as plantas. Na época da Rainha Elizabeth I, essa obsessão pelo controle chegou num nível impressionante com os chamados Knot Gardens, ou Jardins de Nós. Aqui, as plantas eram tratadas menos como seres vivos e mais como, sei lá, tijolos. O que importava não era a flor, a cor, mas se a planta podia ser podada até virar uma linha perfeita num desenho geométrico. É isso aí. Sob o comando da Elizabeth, o jardim virou uma arma política sutil, mas, nossa, muito poderosa. Uma ferramenta silenciosa que passava a mensagem de ordem e estabilidade do reino sem precisar de um exército, sem disparar um tiro. Essa mentalidade fica ainda mais clara se a gente comparar com o que estava acontecendo na França na mesma época. Enquanto o jardim inglês era sobre ordem social interna, quase uma coisa doméstica, os jardins franceses já eram outra história. Eles projetavam um poder territorial, com aquelas avenidas gigantescas que pareciam não ter fim, se estendendo pelo horizonte. Só que, como a gente sabe, toda ação acaba gerando uma reação. E esse formalismo todo, essa rigidez, que chegou no seu auge em lugares como o Palácio de Versalhes, acabou provocando uma rebelião completa. E isso aconteceu na Inglaterra do século XVIII. Foi literalmente uma rebelião filosófica, só que travada com paz e ancinhos. Surgiu um movimento novo que rejeitava de cara a geometria do absolutismo. Eles estavam inspirados por novas ideias, como o iluminismo, o romantismo, e transformaram o jardim no campo de batalha dessas novas ideias. Vamos lembrar como era o estilo antigo, o formal. Era tudo sobre controle visível, linhas retas, simetria perfeita, ângulos retos por toda parte. A paisagem era feita para ser vista de longe, de preferência da janela do palácio, sabe? Como um troféu, uma prova do poder do dono daquelas terras. O novo estilo, bom, ele virou tudo isso de cabeça para baixo. O objetivo agora era o oposto, apagar qualquer sinal de que um ser humano tinha mexido ali. A ideia era criar a ilusão de uma paisagem natural, perfeita, quase como se fosse uma pintura. A experiência não era mais só olhar de longe, era um convite para caminhar, para explorar, para se sentir dentro daquela cena. E o objetivo era bem esse, criar uma pintura de paisagem que a gente pudesse literalmente entrar e caminhar por ela. E para fazer isso, surgiram paisagistas que eram verdadeiros ilusionistas. O mais famoso deles, Lancelot Capability Brown. Esses caras moviam colinas inteiras, inundavam vales para criar lagos artificiais, tudo para construir a cena perfeita. Eles não estavam preservando a natureza, eles estavam inventando uma versão idealizada dela. Tem uma frase famosa do Brown que resume tudo. Ele olhava para uma paisagem e dizia: "Vejo aqui uma grande capacidade de melhoria." Entende? A natureza não era sagrada, intocável, era uma tela em branco que podia e devia ser melhorada para ficar mais poética, mais romântica. Então, aqui está o pulo do gato. O que eles chamavam de natural era, na verdade, uma natureza super editada, super controlada.
É quase como se fosse um Instagram do século XVIII, sabe? Pegaram toda a beleza da paisagem, mas aplicaram um filtro para tirar qualquer coisa inconveniente. Tipo mato, pântano, insetos. Só ficou o cenário perfeito. Mas o mais legal é que essa revolução no design não ficou presa dentro dos muros das grandes fazendas. Ela acabou transbordando e gerou uma outra revolução, uma revolução social. Essas paisagens idealizadas se transformaram em espaços públicos, essenciais para todo mundo. A história dos grandes parques de Londres, como Hyde Park, é um exemplo perfeito disso. Ele começou como um campo de caça particular do rei, um território de domínio total. Mas, com o tempo, foi se abrindo até se tornar um espaço fundamental para o bem-estar de toda a população. E aí veio a Revolução Industrial, que mudou tudo de novo. As cidades ficaram gigantes, superlotadas, poluídas. E nesse cenário, os parques públicos deixaram de ser um luxo para virar uma necessidade urgente. Eles eram vistos como um refúgio, sabe? Um lugar para cuidar da saúde física e até moral da população. Os verdadeiros pulmões da cidade. Essa jornada toda do jardim fechado a 7 chaves ao parque público aberto representa uma mudança de mentalidade gigantesca. É a história de como uma paisagem que simbolizava poder e exclusão se transformou num espaço de convivência, de experiência compartilhada. Ok, depois dessa viagem tola, o que essa história do jardim inglês pode ensinar para a gente hoje? Primeiro, ela mostra que o jeito como a gente projeta nossos espaços verdes diz tudo sobre nós, sobre a nossa política, nossa filosofia, nossos valores sociais. O jardim é um espelho da nossa relação, que muitas vezes é bem contraditória, com o mundo natural. No fundo, é uma batalha de ideias que foi travada com árvores e lagos. De um lado, a linha reta do poder absoluto. Do outro, o caminho sinuoso da liberdade individual. E essa tensão entre o controle e a espontaneidade é algo que até hoje define como a gente planeja as nossas cidades. E isso tudo nos leva a uma questão final, e que é super importante para os nossos tempos. A lição do jardim paisagístico não é só sobre copiar o que eles fizeram no passado. É sobre valorizar a experiência humana e aprender a trabalhar com a paisagem e não contra ela. Então, a pergunta que fica é: numa era de crise climática, como esses princípios podem nos inspirar a criar espaços que sejam, ao mesmo tempo, mais sustentáveis e mais humanos? Fica aí a reflexão.